Reparem aqui neste quadro que partem dele, né, 2 eletrodutos, né, um que está passando o circuito 2 e no outro que está passando os demais circuitos, né, o circuito 1, 3, 4 e 5, tá? Então a gente vai montar esse quadro aqui, um quadro monofásico simples, né, com DPS e DR, mas utilizando um aterramento TT. Para montar o quadro, vamos colocar nosso disjuntor geral, nosso DPS. Quando o aterramento é TT, eu preciso utilizar mais um DPS, né? O nosso IDR e todos os circuitos. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4 e o circuito 5, tá? Sendo, pessoal, um quadro TT, no caso de um aterramento TT, quando eu tenho esta configuração de aterramento, eu tenho que obrigatoriamente utilizar um outro DPS para neutro, tá? Então, como é que a gente faz a ligação da fase? Disjuntor geral, meus DPS, né? Fazendo a ligação de cada circuito. Circuito 1, circuito 2, que é o único circuito que passa para um outro eletroduto para alimentar as tomadas de uso geral da cozinha. Vou ligar aqui todas as fases dos meus circuitos, né? Vou ligar aqui agora meu neutro, ó. Ele já parte e vem já para um barramento só dele, um barramento neutro, tá? Vou ligar aqui meu IDR e meu IDR vai ser ligado a um outro barramento aqui, que é o barramento neutro deste IDR. E vou ligar também o neutro de cada circuito, tá? Olha aí. Vou também ligar o neutro no DPS, só lembrando aqui. E do DPS, pessoal, da onde parte o neutro, eu vou ligar esse DPS no aterramento. E o DPS onde entra a minha fase, eu vou ligar no meu neutro, tá? Olha aí, ó, a diferença. Essa configuração, pessoal, ela vai sempre acontecer quando o meu DPS estiver a montante do IDR. O que isso quer dizer? Sempre que o meu DPS estiver ligado antes do meu IDR, eu tenho que fazer esse tipo de ligação aqui, ó. O neutro ligado a um DPS e a saída deste DPS, da onde está vindo o neutro, eu tenho que ir pro aterramento. E o DPS que está entrando a fase tem que sair no neutro. Então, sempre que eu tiver meus DPS ligado antes do meu IDR, eu tenho que fazer esta configuração aqui. Então, completando aqui, vamos ligar o aterramento de cada circuito, né? E partir para uma segunda configuração de quadro. Então, nesta configuração aqui de agrupamento, dessa vez, né? Vamos colocar aqui o disjuntor geral, meus 2 DPS, o meu IDR do circuito 1, aqui o disjuntor do circuito 1, disjuntor do circuito 2, meu outro IDR para proteger o circuito 3, o circuito 4 e o circuito 5, tá? Faz a ligação aqui da fase, ó, ligando meu DPS, meus IDRs, tá? Puxar aqui fase para os circuitos, circuito 1, circuito 2 e os demais circuitos, tá? Só lembrando aqui que este IDR aqui vai fazer a proteção, ó, do disjuntor 1, do circuito 1 e do disjuntor do circuito 2. E esse IDR vai fazer a proteção do circuito 3, do 4 e do 5. Puxar aqui meu neutro, ó, já vem direto para o barramento somente dele, né? Barramento neutro. E vou fazer a ligação aqui dos DRs, né? Fazer a ligação também do meu DPS neutro, né? Puxar aqui o meu neutro, né? A saída do meu IDR neutro para um barramento só dele. E aqui eu vou puxar para o circuito 1. Para o circuito 1, né? Aqui, no caso. E o neutro do circuito 2, tá? Da mesma forma para o segundo IDR. Puxando aqui todos os neutros dos circuitos que ele protege. E vou puxar aqui meu aterramento de cada circuito, né? Saindo aqui, ó, a fase do DPS, entra a fase, né? E sai o neutro, o barramento neutro. E no segundo que entra o neutro, vai sair aqui pro barramento terra. Só lembrando, sempre que eu tenho meu DPS
antes de um DR, eu obrigatoriamente tenho que fazer esta configuração aqui, ó. O DPS de neutro ele vai para o barramento de proteção e o de fase vai para o neutro, tá bom? Só lembrando aqui, ó, que não é, como é que a gente sabe que é um TT? Não tem aqui potencialização, ou seja, você não tem aqui a colocação do BEP, né? Ou seja, de um barramento que tem o neutro e o terra, tá? Eles são separados desde o início. E eu também posso, pessoal, colocar a configuração para cada de um IDR para cada disjuntor separadamente. Da mesma forma do TNS também, ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu like. Se gostou, se inscreva no canal. E até a próxima.